eu sou Grazi Medeiros, fonoaudióloga e psicopedagoga, e nessa videoaula nós vamos falar sobre o papel da fonoaudiologia no desenvolvimento da linguagem escrita. A fonoaudiologia é uma ciência, e como ciência ela tem o seu objeto de estudo a comunicação humana, em todas as suas dimensões e ciclos da vida. A fonoaudiologia estuda a linguagem oral, a linguagem escrita e a linguagem sinalizada. Então, essa comunicação humana, ela é investigada pela fonoaudiologia desde a fase do bebê até o idoso. Outros aspectos também referentes à fluência e articulação da fala, as características vocais, os aspectos vocais, estuda também a questão referente às funções orofaciais, que são essas funções e estruturas da nossa musculatura oral, que são responsáveis pela respiração, pela mastigação, pela fala, pela deglutição. A fonoaudiologia também estuda as habilidades auditivas, o processamento auditivo, o nosso sistema vestibular, que é responsável pelo nosso equilíbrio. A fonoaudiologia ainda estuda os meios de comunicação alternativos, como os suplementares ou os aumentativos. Então, a fonoaudiologia tem como seu objeto de estudo a comunicação humana. E dentro da comunicação humana, nós temos a linguagem. Recapitulando a aula que a professora Eva nos deu sobre linguagem e língua, ela nos trouxe o conceito de que linguagem é a capacidade que apenas os seres humanos possuem de se comunicar por meio de línguas. E línguas é um sistema de signos vocais utilizados por membros de um mesmo grupo social, uma mesma comunidade linguística. Então, o que é importante nós lembrarmos da questão do conceito da linguagem de língua? Porque a linguagem, ela é uma função do ser humano, apenas os seres humanos possuem essa função. E a linguagem é uma capacidade que nós temos de organizar os nossos pensamentos, de organizar as nossas ideias e conseguir expressá-las por algum meio, quer seja pela linguagem oral, pela linguagem escrita, linguagem sinalizada, uma linguagem musical. Então, a linguagem é isso, é essa capacidade de organizar o nosso pensamento e de expressar esse pensamento. Um outro item que é importante lembrarmos, que a linguagem, ela é inata. O que quer dizer isso? Nós, seres humanos, possuímos uma carga genética da nossa espécie, onde os nossos genes são programados para receber a linguagem. Nós temos todo um sistema neurobiológico, todas as funções cerebrais que são responsáveis pela linguagem, nós, seres humanos, já nascemos com essas funções predispostas a aprender. Então, a linguagem, ela é inata. Então, essa linguagem oral, essa capacidade de organizar os pensamentos e de expressar esses pensamentos, nós temos essa capacidade da linguagem como sendo uma característica apenas dos seres humanos e é uma característica inata. Então, em condições favoráveis de socialização do ambiente linguístico, a criança ela já possui, ela já nasce com recursos neurobiológicos suficientes para ir aprender a língua da sua comunidade. Então, por isso que nós falamos que a linguagem, ela é inata. Bom, a linguagem, ela precisa de alguns níveis linguísticos para ela ser estruturada, né? Para ela ter, nessa questão de organização da linguagem, ela tem alguns níveis para estruturar. Então, os níveis linguísticos que estruturam a linguagem são a fonologia, a morfologia, a semântica, a sintaxe e a pragmática. Então, vou falar um pouquinho de cada um desses níveis. Nós temos a fonologia. A fonologia, ela é o inventário mental, né? Ela é aquele conteúdo mental que nós desenvolvemos sobre os nossos conhecimentos sobre os sons da nossa língua, né? O bebê, ele nasce, vamos dizer, com um ouvido absoluto, né? Em qualquer língua que ele for imerso, ele vai ter condições suficientes para aprender as línguas daquele som, os sons daquela língua. Então, a fonologia é isso, é esse inventário mental que nós temos sobre os sons que nós conhecemos e as regras que nós temos para combinar esses sons de acordo com a nossa língua. A morfologia já diz respeito à estrutura interna das palavras, né? Quais são os prefixos, os sufixos, como que nós organizamos os sons dentro da palavra para que essa palavra ela tenha um significado.
Então, a gente tem uma estrutura correta de sequência de sons para poder estruturar uma palavra para que essa palavra possa ser reconhecida pelo nosso dicionário mental. A semântica já diz respeito a esse dicionário mental, que é o significado que nós temos das palavras, né? O significado que nós temos das palavras nas frases, nos discursos. A semântica diz isso. Qual o conceito, né? A gente tem a fonologia, que organiza os sons, né? Que te dá esse conhecimento dos sons da sua língua. Nós temos a morfologia, que organiza esses sons dentro da palavra, formando uma palavra que vai ser reconhecida pelo nosso léxico, e nós temos a semântica, que nos dá esse significado, esse fechamento da palavra, esse conceito. E nós temos a sintaxe, que é um outro nível linguístico que serve para organizar as palavras dentro das frases, né? Tem a ver com as nossas regras gramaticais. Como que eu combino as palavras dentro das frases para que seja aceitável, para que eu construa um significado que seja aceitável? E temos a pragmática. A pragmática seria o uso que nós fazemos da nossa linguagem, né? Como que nós utilizamos a linguagem no contexto que é demandado. Né? Eu sei usar uma linguagem correta no meu ambiente de trabalho e sei usar uma linguagem correta com a minha família, num passeio, num lazer. Então, como que eu utilizo essa minha linguagem diz respeito a esse nível linguístico da pragmática, que é a percepção das regras de utilização da linguagem dentro do contexto social. Então, são esses níveis linguísticos que estruturam a linguagem. Bom, vou falar um pouco da linguagem oral. A linguagem oral ela é um componente da linguagem. É uma das formas de expressar as minhas ideias. Então, eu posso utilizar a linguagem oral, né, a minha expressão na fala, para poder falar daquilo que eu pensei, daquilo que eu organizei no meu pensamento. Então, na linguagem oral, nós precisamos ter a linguagem expressiva, que diz respeito ao meu emissor, que vai organizar uma mensagem, vai expressar essa mensagem oralmente. Eu preciso de uma mensagem, de um conteúdo a ser transmitido, e essa mensagem ela precisa de um veículo. Ela precisa ser transmitida por meio de uma língua que seja comum entre o emissor e o receptor. O receptor, ele já utiliza da linguagem receptiva, né, daquele vocabulário auditivo que ele tem. Então, as palavras que ele vai ouvindo, ele precisa ter essas palavras já estocadas no seu dicionário mental, para ele poder compreender essa mensagem que o emissor está transmitindo. Então, é importante a gente lembrar, né, que a linguagem oral tem a linguagem expressiva, referente ao emissor, a linguagem receptiva, referente ao receptor, uma mensagem, que é um conteúdo a ser transmitido, e essa mensagem precisa de um veículo, que é a sua língua, uma língua que tem que ser compartilhada pelo emissor e o receptor, para que essa linguagem oral ela possa fluir, tanto do emissor para o receptor, e esse receptor ter um conteúdo, conseguir compreender a mensagem que foi transmitida. Bom, a linguagem escrita, assim como a linguagem oral, ela também é um componente da linguagem, uma modalidade da linguagem. Então, eu tenho a linguagem oral, que eu posso expressar oralmente as minhas ideias, e eu tenho a linguagem escrita, que eu posso expressar por meio da minha grafomotricidade, por meio da minha escrita, as minhas ideias. Assim como a linguagem oral, a linguagem escrita também ela é expressiva e receptiva. Então, eu tenho a linguagem expressiva, né, o meu escritor, ele vai criar uma mensagem e ele vai colocar códigos nessa mensagem. O que que ele vai fazer? Ele vai pensar nos sons da sua língua, né, os sons que ele utiliza na fala, e vai representar esses sons por letras, e vai fazer esse código, vai escrever esse código. Já a linguagem receptiva está com o meu leitor. O meu leitor ele vai receber a mensagem e ele vai fazer o processo inverso. Ele vai decodificar. Ele vai pegar aqueles códigos escritos, aquelas letras, e ele vai colocar sons naquelas letras. Então, semelhante à linguagem oral, na linguagem escrita, eu tenho uma linguagem receptiva e a linguagem expressiva. A linguagem expressiva é quem vai criar a mensagem e vai transmiti-la. A linguagem receptiva é o leitor que vai ler aquela mensagem escrita e vai decodificá-la. Que é importante a gente pensar. Toda vez que falamos de linguagem escrita, estamos falando de leitura e escrita. A leitura é uma habilidade pré-escrita.
por ser sensorial, né? O nosso cérebro, ele aprende primeiro aquilo que é sensorial, para depois aprender aquilo que é motor. A leitura, ela exige de mim o quê? Percepção visual. A entrada da leitura, ela é visual. O processamento é perceptivo visual. E depois eu tenho a escrita, que eu preciso da percepção visual, mas eu preciso também do meu ato motor. Então, já é uma atividade mais complexa. Então, primeiro a criança aprende a ler, que é sensorial, e depois ela aprende a escrever, que é motor. Então, é importante a gente lembrar. Toda vez que falamos de linguagem escrita, a linguagem escrita é uma modalidade, é um componente da linguagem, e a linguagem escrita, ela quer dizer que estamos falando ao mesmo tempo da leitura e da escrita. Como eu falei, a linguagem escrita ela é uma modalidade, é um componente da comunicação. Né? Ela é um componente da comunicação humana, ela é um componente dessa linguagem que organiza os pensamentos, que organiza as ideias e transmite. E a linguagem escrita envolve leitura e escrita. Só que, diferentemente da linguagem oral, a linguagem escrita não é inata. Nós, seres humanos, não nascemos com uma carga genética e não nascemos com estruturas cerebrais responsáveis pela linguagem escrita. A linguagem escrita, ela precisa ser aprendida por meio de uma instrução formal. E o que o nosso cérebro faz? Ele utiliza um mecanismo chamado de reciclagem neural. A reciclagem neural corresponde à habilidade que o cérebro tem de transformar, de modificar as estruturas que são responsáveis pela linguagem oral e reutilizá-las para a linguagem escrita. Por exemplo, nós temos uma parte do cérebro que é responsável por reconhecimento de faces, desde o bebezinho, né? Ele reconhece quem é mãe e quem não é mãe, desde o bebê. Ele tem um sistema no cérebro, né, dele que é responsável por reconhecer faces. O que a criança, quando começa na instrução formal a ser alfabetizada, o cérebro dela começa um circuito de neuroplasticidade e ele vai utilizar aquela área que ele utilizava antes para reconhecer faces, ele vai começar a utilizar para reconhecer números, para reconhecer letras, para ver posições diferentes de números e de letras. Então, o cérebro ele vai fazer essa reciclagem neural. Ele vai pegar aquelas áreas que eram responsáveis pela linguagem oral e vai utilizá-las, vai modificá-las e utilizá-las na linguagem escrita. Então, é importante, né, a gente deixar isso bem visível para nós, que a linguagem escrita, ela não é inata. Por isso é tão importante, né, termos a instrução formal na idade certa, para que a criança possa adquirir a linguagem escrita de forma competente. E o que a criança precisa saber para conseguir escrever? Né? E quais são as habilidades pré-escrita que a criança precisa desenvolver para ela conseguir desenvolver depois uma escrita competente? Então, eu separei aqui cinco itens, né, que a gente fala que são pré-requisito, pré-editor da linguagem escrita. Primeiro, a criança precisa conhecer as letras. A criança precisa reconhecer os nomes e os sons das letras, reconhecer que as letras elas podem ser escritas por letras maiúsculas, minúsculas, cursiva, bastão. Isso é importante à criança, e isso é uma instrução formal. Né? Não basta a criança só estar exposta a textos que ela vai ter essa compreensão sobre os nomes das letras, os sons que essas letras possuem, e que a nossa escrita a gente pode utilizar 4 tipos de letras. Né, nós podemos utilizar uma letra maiúscula, a letra minúscula, a letra cursiva e a letra bastão. Outra habilidade pré-editora para habilidade de escrita é que a criança precisa saber realizar a correspondência entre a letra e o som. Ela precisa saber que as letras têm um nome e que as letras também têm um som. E nem sempre o nome da letra corresponde ao som da letra. Nas vogais, nós temos todas as vogais. O nome e o som são mesmos. Então, a letra A, o som é A. Letra E, e assim por diante. Mas as consoantes não. As nossas consoantes, elas têm um nome e têm um som diferente. Por exemplo, o B, a letra B, o som é B, mas o som que a letra B produz é P. A letra T, o som é T. A letra é T, mas o som que a letra T produz é T. A letra D,
a letra, o nome da letra D, mas o som que a letra D produz é D. Então, a criança ela precisa estar imersa a esse conhecimento, né, que as letras que fazem parte, né, do mundo linguístico dela, essas letras ela produzem sons, e esses sons nem sempre correspondem ao nome da letra. Então, isso é algo que precisa ser instruído para a criança. Outra questão que é importante a criança saber é ser capaz de fazer o traçado da letra. Ela precisa de ter essa grafomotricidade sendo desenvolvida, né? Ela precisa desenvolver bem essa coordenação motora fina. Ela saber que a escrita, a nossa escrita, né? O nosso português brasileiro, nós escrevemos da esquerda para a direita, nós escrevemos de cima para baixo. A criança, ela precisa saber isso tem que ser instruído a criança. A criança precisa utilizar a forma adequada e o espaçamento entre as palavras. Ela precisa saber como que separo as palavras e como que eu escrevo as palavras que não precisam ser separadas. Por exemplo, a criança ela saber que armário, mesmo que eu falo pausadamente, armário é uma palavra só. Ela é uma única palavra e ela é escrita junta. E saber, por exemplo, que quando eu vou escrever por isso, é uma palavra separada. Então, a criança tem que saber esse espaçamento entre as palavras. Ela tem que saber onde começa uma palavra e onde termina outra, né? E isso é um pré-requisito para ela começar a escrever. Ela ter essa noção de espacialidade ali. E compreender os aspectos básicos da caligrafia, ela compreender que nós precisamos usar acento, as sílabas tônicas, a tonicidade das palavras, ela compreender que existem pontos, que os pontos ajudam a organizar a minha frase, que ajudam a organizar o meu texto. Então, são essas habilidades que a criança precisa desenvolver junto com a escrita. Então, conhecer o nome das letras, os sons que ela produz, conhecer as diferentes formas da letra, né? Isso fala muito do princípio alfabético. O princípio alfabético tem essas características, né? De estereognosia, de conhecer a forma da letra, de conhecer os sons, de ordenar esses sons. A criança precisa ser capaz de realizar o traçado, com essa coordenação motora. São essas habilidades que ajudam a criança a desenvolver na escrita. Bom, e quando essa escrita não desenvolve bem? Né? Quais são os sinais que eu preciso observar quando o meu filho ou o meu aluno não está desenvolvendo bem a escrita? O que é preciso observar? Eu coloquei aqui 4 pontos super importantes que nós precisamos observar na escrita dos nossos meninos, né? Primeiro é o nível do texto. A criança consegue responder, escrever o texto naquele estilo que foi pedido? Que foi pedido para a criança fazer uma produção textual de um texto narrativo. Ela consegue estruturar uma narração com princípio, meio e fim? Tem uma sequência lógica nesse texto? Tem uma coerência? É lógico a sequência que ela produz? Né? Ela começa com aquela introdução, ela vem para o desenvolvimento, aí tem um ápice, né, ali no texto dela, um problema que ela precisa resolver, e vem a conclusão, respondendo aquele problema que ela levantou ali no desenvolvimento. Ela consegue responder a isso? Ela tem coerência, ela tem uma sequência lógica na produção do seu texto? O outro nível que nós precisamos observar é no nível da frase. A criança consegue organizar as palavras na frase? Lembra ali, né, daquilo que eu falei um pouquinho, da sintaxe, né, que é essa organização das palavras. A linguagem escrita, ela é um componente da linguagem, e assim como a linguagem oral, a linguagem escrita também utiliza aqueles mesmos níveis linguísticos. A fonologia, que é a correspondência lá, para ela colocar a correspondência certa entre letra e som, ela utiliza a morfologia para formar as palavras com sentido, ela utiliza a semântica, né, o conhecimento para compreender aquilo que ela lê, ela utiliza a sintaxe para pôr as regras de como combinar as palavras na frase, e ela utiliza a pragmática, como que ela está usando esse texto? O texto dela está de acordo com aquilo que foi demandado, ao contexto que foi solicitado? Então, aqueles níveis linguísticos que estruturam a nossa linguagem oral são os mesmos que estruturam a linguagem escrita, porque linguagem oral e linguagem escrita são modalidades da linguagem como um todo. E no nível da palavra, o que é preciso observar, né, sobre a produção escrita dos nossos alunos? No nível da palavra, o nosso aluno, ele faz hipo ou hipersegmentação.
Hipossegmentação é quando ele junta as palavras, né? Por exemplo, como eu falei, né? O por isso, que ele faz junto, né? Então, o em cima, que faz escrita junto, é a hipossegmentação, ele junta, aglutina as palavras. A hipersegmentação é quando ele faz a separação indevida das palavras. Então, ele vai escrever, como eu falei, o armário, ele põe armário. Então, é uma hipersegmentação, uma segmentação indevida das palavras. E isso tem muito a ver com a consciência fonológica. A consciência fonológica, lá no princípio da consciência fonológica, nós trabalhamos a consciência de palavra. Aquela brincadeira que fala uma frase, a gente bate palma para cada palavra que tem na frase, para a criança ir percebendo auditivamente onde começa e onde termina uma palavra. Isso é uma habilidade que depende do método de alfabetização. Consciência fonológica, ou termos mais atual que nós estamos utilizando, que são as habilidades metafonológicas, diz respeito ao conhecimento que a criança tem dos sons da sua língua. E isso é oral, isso é auditivo. Não depende do método de alfabetização. É uma habilidade pré-escrita. Tem a ver com a língua falada. Então, esse conhecimento da palavra, do nível da palavra, ele se desenvolve lá na educação infantil. A partir dos 4, 5 aninhos, a criança começa, nas atividades estruturadas, a pensar nos sons da sua língua. E é onde ela começa a ter a consciência da palavra. E é essa consciência da palavra que vai ajudar a criança lá na frente, quando ela for escrever, para ela não utilizar nem hipo e nem hipersegmentação. Outro ponto importante a gente observar na palavra, na produção da palavra da criança, é se ela possui alguns processos fonológicos. Os processos fonológicos, ele ocorre quando a criança está desenvolvendo, né, a linguagem oral e ela começa a fazer trocas na fala. Quando essas trocas elas são persistentes, que elas já não estão mais na idade adequada, nós temos aí um transtorno fonológico. Por exemplo, tem a criança aqui que vai falar janela, ela fala zanela. Então, em vez dela fazer j, ela faz z. E esses processos fonológicos, eles podem persistir até a alfabetização, né, se a criança não for assistida na idade certa. Então, esses processos fonológicos também podem estar presentes na escrita. Né? Aquela criança que troca, por exemplo, ela vai fazer xícara, ela escreve xícara. Então, ela troca, né, os sons que ela trocava na fala, ela começa a trocar essas letras na escrita. Ou então, não, a criança ela não tem nenhuma troca de som na fala, mas a escrita dela aparece com trocas. Isso é muito comum. As trocas surdo-sonoras, a criança vai escrever bote, ela escreve pote. Ela vai escrever pomba, ela escreve bomba. Então, é comum, a criança vai escrever vaca e escreve faca, e trocar o pelo f. Então, são correspondências que a criança faz na escrita que é importante a gente observar no nível da palavra. E outro nível, né, outro aspecto dentro ainda do nível da palavra que precisamos observar diz respeito à ortografia. A criança, ela domina as regras ortográficas? Tem palavras que têm regras, né? Então, eu só posso usar os 2 R's no meio das vogais. Eu não posso usar, tem um contexto onde eu posso usar 2 R's. Tem um contexto onde eu posso usar os 2 S's. Tem um contexto onde eu posso usar o M ou o N. A criança domina essa regra ortográfica? E tem outras palavras que não têm regras, que nós chamamos de irregularidades ortográficas. Então, essas irregularidades ortográficas dependem da memória visual da criança. Né? Até a gente, quando a gente fica muito tempo sem escrever uma palavra, a gente não para, às vezes fecha o olho para lembrar o template da palavra, para lembrar aquele layout, como que aquela palavra é escrita. Então, isso depende da memória visual. Então, a criança, em qual nível da ortografia, podemos assim dizer, que essa criança não está desenvolvendo bem na escrita? Ela está lá ainda no contexto de correspondência do fonema e grafema? Colocar o som certo na letra certa? O F só tem o som do F, eu não posso colocar V para F. Então, o primeiro nível ortográfico que nós temos é esse, a correspondência do som e da letra. Depois nós temos os outros níveis ortográficos, que tem a ver com o contexto do grafema ali dentro da palavra. O contexto é M ou M? Tem P ou B antes? É R ou 2 R's? Que som que eu quero fazer? É o R forte?
tá no meio entre as vogais, então tem que ser 2 R's, que é um nível de ortografia. E tem o último nível, que são as irregularidades da língua. A gente espera que as crianças estejam já alfabetizadas, dominando o nível alfabético, para ela conseguir chegar nesse nível ortográfico, onde ela começa a memorizar aquelas palavras que não tem regra para escrever. É com X ou com CH? É com SC? É com XC? Como que escreve essa palavra? Então, esse nível ortográfico das irregularidades depende muito da memória da criança, né, da memória visual da criança. E o último nível que nós precisamos observar é o nível grafomotor. Essa criança, na escrita dela, como que está essa motricidade? Como que está essa saída motora para a escrita? Como que é a pinça dela no lápis? Ela pega bem fraquinho ou ela põe muita força? Ela tem um ritmo, é muito lento ou um ritmo muito rápido, né? Como que ela faz essa coordenação para fazer a escrita caligráfica? Então, isso já está no nível grafomotor. Então, recapitulando, né? Quando o meu aluno ou quando o meu filho não está escrevendo bem, qual o nível que eu posso observar? É no nível do texto que não está indo bem? É no nível da frase? É no nível da palavra? Ou é na grafomotricidade? Então, a gente precisa ter essa observação bem atenta, ter esse olhar bem atento, para a gente saber em qual nível ajudar a criança. Né? Quais são os processos que ela está desenvolvendo e quais são aqueles que ainda apresentam dificuldades para a criança. Bom, as nossas conclusões, né, dessa videoaula. Então, nós estudamos aqui o papel da fonoaudiologia no desenvolvimento da linguagem escrita, e dentro dessa aprendizagem da leitura escrita, a gente tem a linguagem escrita como um contínuo da linguagem oral. E para compreender, é importante a gente entender a neurobiologia da aprendizagem, saber dos sistemas que nós temos para a linguagem oral, porque esses sistemas vão ser reciclados para a linguagem escrita, entender o desenvolvimento, como que ocorre a estruturação da linguagem oral, quais são os níveis linguísticos que estruturam a linguagem oral, o processamento da leitura, como que ocorre, né, a questão toda de preditora da leitura, as habilidades metafonológicas, a minha memória fonológica, o meu processamento, a velocidade de processamento de leitura, porque a leitura, ela é um pré-requisito à escrita. E quais essas relações, né, entre a linguagem oral, a leitura e a escrita. O que é importante a gente lembrar? Que a linguagem escrita, ela não é inata. Lembra que a linguagem oral é inata, nós, seres humanos, já possuímos uma carga genética, já possuímos um sistema cerebral já responsável pela linguagem, mas a linguagem escrita não. Ela precisa ser instruída, ensinada, mediada de maneira formal, para que o aluno possa aprender essa linguagem escrita. A linguagem escrita, ela é um produto da cultura, e ela precisa ser ensinada aos alunos. Outra questão que é importante a gente pensar nas dificuldades. Existem dificuldades que são de origem neurobiológica. Então, existem dificuldades da linguagem escrita, uma criança que tem uma deficiência intelectual, que tem uma síndrome de Down, que tem uma dislexia. Existem ordens neurobiológicas, né, e existem os transtornos. A dislexia, por exemplo, ela não está numa dificuldade de leitura por algo secundário. Ela é primária. Eu tenho que descartar a deficiência intelectual, eu tenho que descartar síndromes, para eu conseguir fechar que é uma dislexia. Então, a dislexia, ela é um transtorno de aprendizagem. Já as dificuldades de aprendizagem em linguagem escrita está relacionada a alguma doença base, alguma doença neurológica, uma deficiência intelectual, uma síndrome genética. Ou a dificuldade pode estar relacionada a um método não eficaz de alfabetização para aquela criança. Aí você me pergunta assim, mas Grazi, qual que é o método, né, ideal para alfabetizar? O método ideal é aquele que a criança está sendo alfabetizada. Né? Nós estamos aí expostos a diversas abordagens, né, a diversas ferramentas para alfabetizar. Né? E nós precisamos utilizar aquilo que é eficaz para aquele aluno em especial. Então, o método ideal é o método ideal para aquele aluno em especial.
Então, eu posso ter uma dificuldade decorrente do método que não está sendo eficaz. Eu posso ter uma dificuldade na linguagem escrita porque a criança não tem um ambiente sociocultural favorável a esse letramento. Isso aí está ligado às dificuldades. Mas quando essas dificuldades não estão ligadas a nenhum quadro primário, né, essas dificuldades elas não são secundárias a uma doença, né, neurobiológica, a uma metodologia ineficaz, ou um quadro, um contexto sociocultural que não favorece o aprendizado, nós podemos estar diante de um transtorno de aprendizagem. O transtorno de aprendizagem, eu tenho todo o ambiente em volta da criança propício para que aquela linguagem escrita ocorra, mas não está ocorrendo a linguagem. Então, eu preciso ter esse olhar atento. Será que essa minha criança ela está, né, diante de um quadro, de um transtorno específico de aprendizagem? Dentro dos transtornos específicos de aprendizagem, nós temos o transtorno específico de aprendizagem da leitura, que é a dislexia. Nós temos o transtorno específico de aprendizagem da escrita, que é a desortografia, a disgrafia, que tem a ver com a expressão escrita. Então, a gente precisa ter esse olhar, né? É apenas uma dificuldade que, se eu remanejar o ambiente, essa criança vai conseguir desenvolver, ou nós estamos diante de um transtorno que ela precisa de uma intervenção eficaz. Então, para concluir, né, qual que é o papel da fono, né, o papel da fonoaudiologia no desenvolvimento da linguagem escrita, que eu queria trazer aqui para vocês, é esse. Como ciência, a fonoaudiologia, ela investiga a linguagem oral e a linguagem escrita. E ao investigar nela, ir a fundo de como que ocorre o processo, como que ocorre o desenvolvimento, a aquisição da linguagem, ela produz artigos científicos para a gente que embasa a nossa prática como educador. A fonoaudiologia, ela caminha muito com a alfabetização quando diz respeito às habilidades preditoras da linguagem escrita. Então, a fonoaudiologia, o papel dela é esse, é contribuir no aprofundamento do conhecimento nas áreas de linguagem oral e linguagem escrita e nos fornecer ferramentas para a nossa prática pedagógica, nos fornecer ferramenta, material prático, com evidência científica que vai dar certo, que vai funcionar, para aquela habilidade que eu quero desenvolver dentro da linguagem escrita do meu aluno. Então, esse é o papel da fonoaudiologia, contribuir para esse conhecimento científico, né, da linguagem e contribuir com ferramentas, com práticas que podemos produzir baseadas por evidências científicas que vão contribuir com o desenvolvimento adequado da linguagem escrita. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Compartilhe com o maior número de educadores que vocês conhecem, que pode ser útil, né? E estamos para compartilhar com vocês, né, os nossos conhecimentos e aprender com vocês também. Então, envie perguntas, envie sugestões de materiais, sugestões de outras aulas que podemos falar aqui. Estamos à disposição para compartilhar e para contribuir no desenvolvimento da linguagem escrita dos nossos alunos. Até a próxima!